A paz do Senhor, hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando ali, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, que de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é um ponto principal que está aqui, ó. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Esse é o ponto principal. O Senhor hoje pergunta para ti, e você faz essa pergunta e analisa você mesmo. Toda palavra que você ouve, seja no altar de uma igreja, seja numa rádio, seja uma palavra como está sendo dita hoje, essa palavra, seja qual for, você confere ela, que se está escrita na palavra do Senhor, ou você escuta e acredita e vive aquela palavra. O que o Senhor quer nos ensinar? Que nos dias de hoje, nós temos que, se a palavra ela não falou contigo, nós temos que conferir ela na Bíblia. Nós temos que fazer com que a palavra entre de nosso coração, mas é uma palavra do Espírito Santo do Senhor, não do homem. Porque nos dias de hoje muitos estão se levantando, muitos estão falando da palavra, mas a maioria está falando da carne, está falando do que ela acha, do que ela pensa, do que ela entendeu. Mas a essência da palavra santa do Senhor não está sendo dita. E aqui você vê aqui, ó, que o povo de Bereia, o que eles fez? Eles ouviam a pregação de Paulo, recebiam assim com bom ânimo, mas eles conferiam para ver se era verdade. E assim eu e você temos que fazer. Nós recebemos a palavra, mas nós conferimos na palavra. Não importa quem está falando, não importa se aquele pastor, aquele bispo tem anos e anos de presença do Senhor, não importa. O que é importante é você entender que o único que vai te salvar é Jesus Cristo. O único que você tem que obedecer é Jesus Cristo. O único que você tem que fazer a vontade é de Jesus Cristo. E se está na palavra, é na palavra que você vive. Se não está na palavra, então você não vive o que está sendo falado. Esse é o diferencial. É por isso que hoje o Senhor está nos ensinando que nós temos que conferir nas Escrituras. Receber sim com bom ânimo, mas confere na Escritura para que você venha colocar em prática a palavra. Entenda algo. Se você não colocar em prática a palavra que você está ouvindo, se você não colocar em prática a tua fé da transformação, você não vai suportar as provações, os dias maus que estão vindo, que vão chegar. O Senhor está nos preparando todos os dias, nos alertando, nos ensinando para que nós viemos nos fortalecer na palavra, ficarmos firmes na palavra, para que nós viemos estar preparados, porque muitas das vezes as situações estão nos levando vamos falar assim,
a desanimar na presença do Senhor, porque nós estamos vendo testemunho de pessoas que se diz que é de Deus, estão dando mau testemunho. Pessoas que ali outrora estava contigo na igreja, que outrora era teu vizinho, que você confiava, e ali está te decepcionando. O que está acontecendo? Se você não vigiar, você está levando isso no seu coração, você está deixando de ler a Bíblia, você está deixando de orar para o Senhor, você está deixando de ir na igreja, porque você fica ouvindo, porque você fica vendo, porque você fica julgando. Agora eu pergunto para ti, quem foi que morreu por ti na cruz? Quem é que vai te julgar? Quem é que vai te salvar? É só um, e é único. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não é o homem. Pelo contrário, se você seguir o homem, você vai para o inferno. Se você fazer a vontade do homem, você vai para o inferno. Se você ficar dando conversa, ouvido a fábulas, e não buscar na conversão na palavra do Senhor, você vai para o inferno. Não fica deixando de acreditar que existe o inferno. Hoje o diabo está tão astuto que ele está convencendo a muitos cristãos, muitos que se diz cristão, a falar que o inferno não existe, porque Deus é bom, Deus não ia fazer isso com ninguém, que Deus é isso, que Deus é misericordioso. Realmente Deus é bom, Deus é misericordioso, e a prova maior do amor dele por nós, ele deu seu único filho por amor de nós, para morrer e padecer naquela cruz, e para que através do sangue dele nós fôssemos salvos. Foi pela palavra quando Jesus estava em vida, mas foi o sangue dele que ele derramou naquela cruz que nos trouxe a liberdade, a salvação. Por isso que ele diz em Apocalipse, bem-aventurado é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E você, o que você está fazendo? Desperta, entenda algo. Você tem que colocar em primeiro lugar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Não na doutrina da igreja, não. Não a placa da igreja, não. Mas é Jesus Cristo na essência da palavra, do Espírito com você. Se você não confessou Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, então confessa, não perca tempo. Se você confessou, mas não acreditou lá dentro no teu coração na verdadeira salvação dele, então confessa novamente e creia, porque ele morreu na cruz por você, para que você venha ser salvo. Se você aceitou Jesus Cristo e não desceu nas águas do batismo, então não perca tempo, feche essa aliança, se batiza. Porque o batismo é o novo nascimento, o batismo é a verdadeira prova de arrependimento dos seus pecados para ter uma vida nova. Como que você vai ter a presença do Espírito Santo na sua vida se você não é batizado nas águas? Se você não desceu naquelas águas e se arrependeu de fato e de verdade? Você está na ilusão ainda de acreditar que o Espírito Santo vem antes do batismo? Não, não vem. Se ele viesse, Jesus Cristo não precisava ser batizado, porque depois Jesus Cristo se batizou, o Espírito Santo veio e desceu como pomba. É só você ver lá no começo, você vai entender. Não fica na ilusão de querer esperar, deixar para depois, e ouvir a tua carne que você não sentiu nada ainda, não chegou o momento, não. O momento é agora, ou você se arrepende, busca o Senhor de fato e de verdade, ou você fica esperando. Aí você paga para ver aonde você vai. Depois na sepultura não tem mais como nós fazermos mais nada. E o Senhor hoje com essa palavra está nos alertando, nos ensinando. Confere na palavra, busca a palavra, busca no Senhor entendimento. Para você ter esse entendimento, para você ter essa intimidade com o Senhor, você precisa ser íntimo do Senhor. Ah, pastor, mas como que eu posso ser íntimo do Senhor? O que eu devo fazer? Ter compromisso com o Senhor. Mostrar para ele que você quer realmente, de fato e de verdade, viver e conhecer a grandeza dele na sua vida. Transformação. Então comece a ter um compromisso de oração todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Coloca Deus como prioridade na sua vida. As outras coisas em segundo lugar. Então busca o Senhor. Confira como o povo de Bereia, que ele recebeu de bom grado a palavra.
mas ele conferia, porque ele buscava no Senhor e o Espírito Santo do Senhor revelava para eles. E aí é onde que aconteceu aqui, ó, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Ou seja, quem tinha a sede, a vontade, o interesse de buscar a palavra era revelado e era transformado e era salvo. Mas aquele que ouvia falar, mas não tinha interesse, a palavra não entrava. Tanto é que está aqui, ó. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Esses são pessoas que ouvem a palavra, não deixam a palavra entrar. São pessoas que ouvem a palavra, já estão convencidas da palavra e ela não concorda com a palavra. Por quê? Porque vai ao encontro do desejo dela, dos sonhos dela. Assim o Senhor está nos alertando com essa palavra no dia de hoje. Tenta, fique esperto, acorda. Eu, você, toda a humanidade não temos mais tempo de ficar buscando a Deus na igreja de qualquer maneira. Não temos mais tempo de ficar ouvindo fábulas. Não temos mais tempo de questionar a palavra. A hora é agora. Busca no Senhor, na intimidade do teu quarto com o Senhor. Se derrama na presença do Senhor, para o Espírito Santo te dar sabedoria, entendimento e direção da palavra. Respeita o Espírito Santo que está sobre vós, que conhece a palavra. Deixa ele guiar os teus passos. Não o despreze. Quantos hoje cristãos que estão desprezando o Espírito Santo, porque não ouvem a palavra, que eles querem ouvir o que eles querem ouvir? Quantos estão entristecendo Jesus? Você está acreditando, muitos acreditando que está fazendo a vontade do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala naquela palavra, quando ele diz lá da Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo, se ele é digno de tomar a ceia do Senhor. Isso que nós temos que fazer todo dia. Hoje é um novo dia, um novo amanhecer, uma nova história que Deus deu oportunidade. Você está respirando esse ar, você tem mais uma chance. Então a primeira coisa que você deve fazer é examinar você mesmo, como que você está na presença do Senhor, como que você está tratando o seu próximo, como o amor de Cristo está sobre você, como que você está colocando a palavra em prática. Não perca tempo, não deixe para amanhã, porque se você não tomar conta da sua vida, se você não der um rumo certo para a tua vida espiritual, o diabo vai dar. Então vigia, tenta, porque muitas das vezes as situações nos levam a entender, a querer ser autossuficiente e damos ouvido a essas palavras que estão vindo, esses comichões. Pastores que se diz pastores que falam que não tem que ir à igreja, que não precisa ir à igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós necessitamos estar reunidos como congregação. Então comece a buscar o Senhor, comece a entender a palavra, busca com sinceridade de coração, não deixa ser enganado, porque você vai ser enganado se você não estiver na palavra, você vai perder sua salvação. Não subestime o mal. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para nos tragar. E se você não tiver o temor da palavra, se você não conferir na palavra, se você não buscar entendimento do Espírito Santo na palavra, você não vai ter a palavra verdadeira de Cristo, você vai ter a palavra do homem dentro do teu coração, da sua mente. Aí você vai ouvir o que você quer, você vai fazer da maneira que você quer e que você acredita que é, e quando você estiver no seu leito da morte, você não se arrepender, e é tarde demais. Então pega essa palavra, analisa-se você a si mesmo. Não se preocupe com os bens materiais dessa terra, as suas necessidades,
porque está aí a chave. Às vezes o segredo, o problema do teu erro, das tuas bênçãos não está chegando até ti. É isso, porque você não está ouvindo a voz do Senhor. E Deus está te mandando para você ir para a direita, você está indo para a esquerda, acreditando que Deus está no negócio que você está. Você não está ouvindo Ele, porque o teu orgulho, o teu tempo de igreja, muitas das vezes, te deixando você com o coração obstinado. Desperta, faz com que, como o povo de Bereia, ouvia de bom grado, mas conferia a palavra. Faça de bom grado, ouve essa palavra, busca no Senhor e confere na palavra. É assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que buscar. É assim que nós temos que viver nos dias de hoje a santidade do Senhor, para que o Espírito Santo venha sobre nós e não deixe nenhuma dúvida. Deus tem nos orientado. Então coloca essa certeza no teu coração, coloca essa confiança, coloca esse temor, haja a tua fé, tem intimidade com o Senhor, para que a glória dele se manifeste na sua vida, para que o poder do Senhor e as promessas dele venham te alcançar e você possa ser merecedor da coroa da vida. Uma coisa é certa, os dias estão curtos, a vinda de Cristo está próxima, mas antes da vinda de Cristo, nós vamos passar pela tribulação. E a tribulação já está começando, e você sabe disso, que os dias maus estão começando. É só você olhar. Se você não está enxergando, é porque falta em você a palavra do Senhor dentro de ti. Mas se você está enxergando, então saia desse conformismo espiritual, saia desse jugo de doutrinas de igreja, desses ensinamentos que ensina só a conquistar a bênção aqui. Se preocupe em primeiro lugar com a tua salvação, que é essa a promessa que Jesus Cristo realmente fez para nós, a salvação da nossa alma. Então comece a buscar, comece a conferir, deixa que a glória do Senhor se manifeste sobre você. Amém? Abra seu coração, para que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.